Bem-vindos à segunda parte da Arte da Guerra, desta vez para perguntarmos ao embaixador como é que tem visto a evolução do cenário da guerra na Ucrânia, sendo certo que falámos nisso na semana passada, há cada vez mais a intenção aparente da Ucrânia atacar diretamente o solo russo e depois aconteceu qualquer coisa que eu diria, pergunto-lhe a opinião, embaixador, diria um pouco estranha, que foi uma espécie de pré-anúncio de uma escalada da guerra do lado da Ucrânia, aquilo a que alguns chamaram a ofensiva da primavera. Já estamos na primavera, mas não é costume anunciarem-se ofensivas na guerra antes delas acontecerem, pois não? Não, mas já houve um caso aqui há menos de um ano em que houve uma famosa contraofensiva ucraniana que se especulou muito durante semanas. Nós é que já nos esquecemos porque esta Sim, guerra sim. parece uma telenovela em que os episódios se vão repetindo e passadas semanas estamos sempre no mesmo sítio. E na realidade, aqui há cerca de um ano, houve uma suposta contraofensiva que tinha, lembro-me perfeitamente, que dizia que era para a zona de Kherson, que era para a zona sul. Eh, Também na primavera, provavelmente porque tinha a ver com o degelo, não é? Tinha a ver com o degelo e tinha a ver com, digamos, no fundo, a reação ucraniana àquilo que tinha sido o primeiro ataque russo e, no fundo, teve a ver com o recuo que os russos fizeram nessa altura, se nós lembrarmos bem, quer da zona da capital de Kiev, quer da zona de Kharkiv, quer no sul, precisamente por essa pressão, o que estabilizou mais ou menos uma nova fronteira na zona sul. Kiev precisa desta ofensiva por razões obviamente para contrariar os russos, mas por outro lado também para contentar os ocidentais, porque sendo Kiev recipiente de uma imensa ajuda de natureza militar, é preciso mostrar a eficácia disso, porque pode haver um momento em que haja da parte daqueles que ajudam a Ucrânia uma espécie de cansaço, não necessariamente dos governos, mas das opiniões públicas, porque há governos que são sensíveis às opiniões públicas, particularmente em países mais democráticos e em que os governos não controlam as opiniões públicas. E, portanto, pode haver um momento de um certo cansaço relativamente à guerra, e Kiev tem que mostrar uma certa iniciativa e alguns resultados. Esse anúncio da contraofensiva foi feito por Kiev, com coisas diferentes, com filmes, com vídeos, etc. E, portanto, essa noção de que é preciso mostrar que isto que nos dão, em termos de material militar, em termos de munições, etc., e do esforço, digamos, de guerra que o próprio país faz, mostrar as pessoas que morrem, os muitos, dezenas de milhares de militares que morrem, é preciso que Kiev sublinhe sempre isso. E Kiev, como nós sabemos e temos visto aqui, tem feito uma campanha, sob o ponto de vista mediático e de propaganda, extraordinariamente eficaz. E dentro dessa propaganda, já agora vale a pena dizer, está também esta movimentação, que o António aqui há tempos qualificou, estes périplos de Zelensky um pouco por todo o mundo, isso também faz parte, digamos, este mostrar desta atividade, hiperatividade, faz parte do interesse de Kiev, de manter abertas as portas, e Kiev não teve sempre abertas as portas. Kiev no início, digamos, radicalizou muito a sua posição, encostando-se aos ocidentais, e agora, neste momento, está a tentar abrir portas. Está a tentar abrir portas no Médio Oriente, está a tentar abrir portas na África, está a tentar abrir portas na Ásia, em relação a vários países. E para fazer o quê? Para não ficar necessariamente colado, digamos, a uma espécie de prolongamento da força americana, quer dizer, e portanto, Kiev quer criar politicamente alguma legitimidade. Porquê? Também porque percebe que a Rússia, depois do primeiro embate, tem vindo a garantir algum espaço, não necessariamente de apoiantes, mas pelo menos aqueles que lhe são neutrais e que são claramente aqueles votos, por exemplo, de abstenções nas Nações Unidas, que são muito significativos, por muito que os pró-ucranianos defendam o contrário. Aquilo é muito significativo de que há uma parte do mundo que não quer tomar posição, e em particular, eu volto a dizer isto com toda a frontalidade, porque há uma parte do mundo forte que é anti-americana. E neste momento, o posicionamento na questão da Ucrânia tem muito a ver com o anti-americanismo de grande parte do mundo, nomeadamente da África e de alguma área, por exemplo, do Médio Oriente, que se sente, de certo modo, um pouco órfã em função do novo posicionamento americano.
E, portanto, nós estamos aqui num tempo complicado. Estamos à espera desta ofensiva, não se sabe, há especulações várias sobre o que é que será essa ofensiva. Os russos, nas últimas horas, nós estamos a gravar isto muito cedo esta semana, disseram que a ofensiva se está a fazer na zona do Donbass, era uma das zonas possíveis. Onde se dizia mais que a ofensiva podia ter um grande impacto seria no Sul. E porquê no Sul? Porque permitiria, se tivesse sucesso, em particular se chegasse a Mariupol, por exemplo, ou a Melitopol, criar uma dificuldade de ligação da Rússia terrestre, da Rússia para a Crimeia. Se essa ligação fosse quebrada, isto é, se essa espécie de ponte terrestre desaparecesse, a Rússia ficava numa situação muito difícil. E há quem diga que seria essa a opção da Ucrânia. Este tempo é um tempo complicado, é um tempo em que a Rússia continua a fazer grandes ataques por drones e por mísseis. Às vezes não se percebe exatamente se os drones não são para criar dificuldades na detecção antiaérea para que os mísseis tenham maior eficácia, mas a Rússia tem atacado, por exemplo, atacou um aeroporto, e isto foi reconhecido pelos ucranianos, um aeroporto na parte central da Ucrânia. Esse aeroporto, segundo os russos, atacaram postos de comando, estações de radar, equipamentos de aviação, depósitos de armas e munições. Nós já percebemos que a linguagem gongórica e mentirosa é dos dois lados. E, portanto, isto provavelmente é falso. Isto é, provavelmente o aeroporto foi atingido, mas, quer dizer, aquilo que sistematicamente aquele senhor fardado que nos aparece com um ar muito fixo das imagens russo, diz, normalmente não confronta, não diz bem com a realidade. E do outro lado, muito daquilo que o Ministério da Defesa inglês e o Instituto para os Estudos da Guerra americano produzem são também mentiras. Grande parte são mentiras, algumas são verdades, porque são verdades, tentam esconder as mentiras. E, portanto, estamos aqui num jogo de percepções. Eu não acredito nem do lado russo, nem do lado ucraniano, devo confessar, e nem por um ser mais simpático que o outro deve ser necessariamente levado a sério. Claro. Muito bem, vamos fazer aqui o segundo intervalo do programa de hoje. Voltamos já de seguida com o último tema. Até lá.